Irmãos, você que está visitando a gente aí, Andriara, bom ver a Andriara, ok? Talvez os irmãos não saibam, mas um dia desse, tem um mês, Andriara? 2, isso. Aquele acidente que teve chegando aqui na Funsese, era o irmão da Andriara que havia falecido, tá? Deus esteja confortando cada vez mais seu coração, sua família também, tá bom, Andriara? A gente está estudando como ler a Bíblia livro por livro, e hoje é a vez do livro de Oséias, tá ok? De Oséias. O livro de Oséias, ele tem algumas dificuldades, tá ok? Mas a gente vai ver que é um livro muito bonito, muito belo, usa muitas formas que nos traz à mente como Deus vai descrever o que o povo fez com ele, o que Deus vai escrever, quem é o povo dele, como o profeta descreve a Deus de uma forma muito profunda. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Oséias, ok? Oséias, está depois de Ezequiel. Oséias, depois de Daniel, exatamente. Oséias, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 2 já nos ajuda. Você lembra de algum versículo de Oséias? Mais difícil, né? A gente lembrar, né? Parece que é um livro assim meio esquecidão lá. O apóstolo Paulo se utiliza de um texto de Oséias, que a gente vai ver aqui um pouquinho, mas eu sei que você vai se lembrar assim de textos do livro de Oséias. Oséias, capítulo 1, versículos 1 e versículos de número 2. É o que nós vamos ver agora. Tem como você ler comigo? Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Eu creio que esse primeiro versículo aí já diz muita coisa. Primeiro, como nós estamos aprendendo sobre os profetas, ele começa dizendo o período dos reis, ok? Então está aí, ó, Uzias, Jotão, Acás, e também dos reis de Israel, ok? Nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Joás. Então, para a gente ler um profeta, conectamos ele na história. Está aqui, para a gente entender o período do profeta, e a gente vai falar um pouquinho mais. Mas no versículo 2, nos ajuda a jogar luz sobre o que o livro vai também tratar como um todo. Porque o texto está dizendo que ele chama o profeta e manda ele casar com uma prostituta e ter filhos com ela, por causa de quê? Porque a terra se prostituiu. O que isso quer dizer? Já te ajuda bastante. O que seria essa ideia de que a terra se prostituiu? O que é isso? Israel buscou outros deuses e abandonou a Deus. Não se lembra que a aliança que Deus faz com Israel é simbolizada por um casamento. Então está significando que aquela mulher o traiu, o abandonou, foi infiel a ele. E essa mulher agora, que é o povo de Deus, a sua esposa, se volta para outros deuses. Vão buscar em outros deuses. Então, o livro todo, a ideia básica está justamente aqui. É a infidelidade do povo. A infidelidade do povo. E aí Deus vai tratar de uma forma muito poética, Gisele. Assim, ela foi a minha esposa. Casei com ela. Mas ela olhou para os outros homens e me largou. Foi isso que o povo fez. Gente, está aqui uma descrição bela, extremamente profunda, para a gente entender de forma muito clara o que o profeta vai passar, e a gente entender também por que Deus tem que agir desse jeito, e a gente entender o que o povo fez com Deus,
O que significa isso? O que significa essa traição, essa infidelidade do povo para com Deus? Então, aqui já está os primeiros passos para a gente entender Oséias. Tá? Ele vai repetir muito isso. E uma coisa importante que eu já adianto para vocês, que apesar da infidelidade, Deus foi fiel. Apesar da infidelidade, Deus foi fiel com o povo. É loucura isso. Confesso que é pura loucura, não é verdade? Aí no caso aí, a gente pode considerar que houve, assim, uma misericórdia de Deus tão grande com ela, como houve com Maria Madalena na época daquela tocou em Jesus, quando ela tocou em Jesus, é assim, Não. é tão grande que Deus age, às vezes, em questões que nós pensamos, O que você falou não está tão longe, mas também não está tão perto. Por que não está tão longe? Porque o povo de Israel, o que eles fizeram, simboliza o que a humanidade fez com Deus. Ok? Então não está tão longe. E por que não está tão perto? Porque aqui, teoricamente, Maria Madalena era como se fosse, por mais que fizesse parte do povo de Israel, mas ela estava fora dessa aliança que Deus tinha feito. Então, por que não está tão perto? Porque aqui é mais grave ainda, é muito mais grave do que a própria Maria Madalena, que ela é responsável pelo pecado dela, mas ela também foi vítima dentro do seu sistema. O povo não, o povo deliberadamente, desejosamente, se voltou contra Deus, desejosamente fez isso. Não é que Maria Madalena não tenha feito, mas aqui é de forma explícita o que eles fizeram. E não só fizeram, por exemplo, Maria Madalena não fez isso, ok? Maria Madalena não fez isso. Por exemplo, Maria Madalena não utilizou os recursos que Deus havia dado para se voltar contra Deus. Então, a gente vai ver que o livro de Oséias, eles fazem isso. Eles utilizam os recursos que Deus os abençoa, os recursos da religião de Israel, do judaísmo, utiliza todos esses recursos para se voltar contra Deus. Então, por isso que é mais duro ainda, porque, veja bem, é alguém que é casado, é alguém que teoricamente conhece, é alguém que teoricamente tem uma intimidade, mas que deliberadamente, desejosamente, se volta para outros deuses. Eu fiz essa pergunta aqui, e eu devolvo essa pergunta para os meus amigos, novamente. O que tem nos outros deuses que encantava tanto os olhos do povo? O que tem, por exemplo, no mundo que encanta tanto os olhos das pessoas que não se voltam para Deus? O que será que tem? Hein? Porque, gente, eu vou falar um negócio para vocês, hein? Eu aprendi esse negócio, Elvo. Eu aprendi esse negócio. Meu amigo, para você substituir o Deus bíblico, você tem que arrumar um negócio muito bom. Você não pode arrumar qualquer porcaria. O século XIX, eu sempre cito isso, quando eles pregaram a morte de Deus, não é que eles deixaram de ser religiosos, eles continuaram sendo religiosos. A grande questão era, eles tinham que arrumar um Deus à altura, eles tinham que arrumar um ídolo à altura do Deus criador de todas as coisas. Essa é uma tarefa muito difícil. A impressão que dá é que as pessoas de hoje, elas arrumaram algo para substituir a Deus. Tem alguma coisa que as pessoas têm que colocar no lugar de Deus para substituir o verdadeiro Deus, para as pessoas poderem viver. Está entendendo? Então, hoje nós estamos vivendo um monte de loucura no mundo afora, Janaína, porque é uma tentativa de substituir o Deus criador de todas as coisas. E tem que ser uma coisa muito boa. Conhecimento. Talvez você possa se encher de conhecimento e dizer, se você tiver muito conhecimento, você vai conseguir substituir a Deus. Ok? Ou dinheiro, muita riqueza, ou muito divertimento, ou muito sexo, ou liberdade. Você tem que tentar arrumar alguma coisa para substituir a Deus, à altura dele. E o problema, o Marivaldo, é esse, que o homem não consegue.
porque não há nada, absolutamente nada, que se compare ao Deus Criador de todas as coisas. Não há nada que se compare à misericórdia de Deus. Não há nada que se compare ao amor de Deus. Não há absolutamente nada. Mas há uma tentativa, já que Deus não está presente, de tentar substituí-lo. E aí o ser humano vai nas loucuras que ele tem por aí afora para tentar substituí-lo. Tudo bem? Marivaldo quer perguntar. Oi, pode falar. Preferência aqui é das mulheres, não é verdade? Palpável. Bem lembrado. Exatamente. Bem lembrado. Isso que você falou é muito legal, Celeste, porque talvez a grande dificuldade nossa é porque nós queremos um Deus que a gente não vê. E o homem, ele está né? Tem que tocar, né? É até interessante que na história fala que quando os romanos eles invadiram o templo, né? Eles estavam doidos para entrar no Santo dos Santos para saber o que tinha lá. Não tinha nada. Esse povo é doido. Esse povo é doido, está esperando aí. Não tem nada aqui. Esse povo é doido. Você falou um troço que é muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Marivaldo, acho que pediu a palavra? Isto. Nós vamos ver vários textos que falam sobre isso. Aham. Legal, Marivaldo, que você falou. Que legal, Marivaldo, que você falou. Foi muito legal o que você falou. Porque no século XIX, quando eles pregaram a morte de Deus, veja bem, você vinha de uma perspectiva do cristianismo, e qual que era a perspectiva do cristianismo? Era a perspectiva da esperança, é o que o Marivaldo está dizendo. O cristianismo, ele sempre pregou a esperança. O mundo não vai acabar, Jesus vai voltar, né? Vai inaugurar novos céus e nova terra. Então os cristãos, eles tinham uma certa esperança. Se você tira Deus, você tem que colocar alguma esperança no lugar, porque essa expectativa continua. E aí o que eles colocaram no lugar? O mito do progresso. Ordem e progresso, está na nossa bandeira. Isso é do século XVIII. Qual que é a ideia básica? É de que através do progresso, gente, isso é lá de trás, gente, nós vamos chegar a uma plenitude de vida, de alegria, de satisfação e tudo mais. O que é a ideia do progresso? É substituir isso que o Marivaldo falou, essa esperança do amanhã. Então foi substituída pelo progresso lá atrás. Até hoje é assim também. Até hoje não mudou muito isso não, mas em determinado sentido eles quebraram a cara, porque o que eles prometeram eles não entregaram até hoje. Com a proposta do progresso que eles nos prometeram, eles não entregaram. Eles entregaram um mundo totalmente destruído, meio ambiente sofrendo, pobreza aumentando, conflitos, guerras, 6 milhões de judeus mortos. Foi isso que eles entregaram. Foi isso que eles entregaram para o mundo. Não entregaram o que era esperado, que não ia haver doença, que não ia haver problema social, que não ia haver pobreza, que os regimes políticos iam resolver os problemas. O que surgiu? Comunismo, nazismo. Eles não me entregaram. O progresso furou. Ok? A nossa geração, só não quero entrar nesse detalhe, a nossa geração, ela na verdade, Nicolau, ela é o filhote, é o neto revoltado que viu tudo isso porque o papai e o vovô prometeu e não me entregou. Então a geração, a partir do século, começar, a partir da década de 90, não, vou falar até antes, década de 60, por exemplo, ela cresce em revolta porque papai não me entregou o que havia prometido. Vovô não entregou o que havia prometido, e esse adolescente cresceu meio revoltado,
é o século 21. Um adolescente revoltado. Ele está revoltado. Porque ele não consegue mais olhar para a ciência, porque eles mentiram, o progresso não foi verdadeiro. Eles têm dificuldade de olhar para a religião, para o cristianismo, enorme dificuldade, para tudo aquilo que cheira a autoridade, tudo aquilo que cheira poder. Eles estão fugindo, ok? Mas vamos voltar aqui para o nosso Oséias. Entendi. Renato Martins. Veja bem, o progresso, ele trouxe coisas boas, nós podemos dizer isso, ok? O problema é se ele substituir essa esperança que está no coração do homem. O problema é só esse. Porque o progresso ele é inevitável. Gente, biblicamente, o mundo começa num jardim e termina numa cidade. Gênesis começa num jardim, Apocalipse termina numa cidade. Você vê o homem nesse processo dele assim. Isso é normal. O que não é normal é eu substituir essa questão, como o Arivaldo falou, dessa eternidade, dessa esperança que me preenche, por uma coisa aqui, agora. Aí é problemático, ok? Mas vamos caminhar aqui um pouco mais sobre Oséias. Nós vimos aqui um pouquinho, e aí eu vou mostrar para vocês, rapidinho. Vai falar sobre a compaixão de Deus pelo reino do norte. Vocês lembram que o reino se dividiu, o reino do norte e o reino do sul? Aqui, Oséias, especificamente, é o reino do norte. Tá ok? É muito importante isso. Ele está focado no reino do norte. Quando nós falamos de Isaías, Jeremias e Ezequiel, estava pensando no reino do sul. Aqui não, o reino do norte. Eu voltei um pouquinho. Tá ok? Que é Israel. E a condenação deles e a infidelidade deles para com Deus, como nós falamos no primeiro versículo, ok? Oséias é um profeta do norte, da região mais do norte, da Samaria. Tá? A data da atividade dele é muito importante. Vocês lembram essa data aqui, que acontece aqui? Quem lembra? Hã? Não. A divisão foi bem antes. Essa data é muito importante, essa data aqui. Cativeiro babilônico é para frente. Cativeiro babilônico é com o reino do sul. Você lembra? Quem acertar, Nicolau vai pagar um sorvete para ele. O que acontece praticamente no ano 722? Vocês lembram? Oi? A Síria chegou e tomou o reino do norte. Tá ok? Vocês lembram que o reino dividiu assim em duas partes, Silésia? Você podia ter falado, rapaz, você ganhar um sorvete, Nicolau. Agora, Nicolau, aqui, ó, tá bom? Tá bom? Viu? Você, voltando um pouquinho rapidamente, só para dar um assim, ok? Eram 12 tribos em Israel. Davi, no período dele, ele une todas as 12 tribos. Depois de Davi vem Salomão, seu filho, que continua as 12 tribos. Eles foram divididos naquela região de Israel, assim, ó. O irmão lá para o norte, para cá, papá, não sei o que, 12. Depois de Salomão, quem vem? Roboão, filho de Salomão. Ele divide o reino. Ele põe mais peso e o povo não aguenta. E aí ficam 10 tribos para o norte, que é essa aqui, ó. E 2 tribos para o sul, que é Judá e Benjamim. Os 2 irmãos ficam aqui. O reino do sul e o reino do norte. Então eles se dividiram. A capital foi Samaria e tudo mais. Então,
Não sei se vocês lembram, no período de Jeroboão, o que ele faz? Ele repete uma cópia do templo, ele institui sacerdotes, tudo no Reino do Norte. Ele leva o Reino do Norte, os 10 irmãos, a se afastarem de Deus, a viver uma profunda idolatria. Não sei se vocês lembram do período do profeta Elias, do profeta Eliseu. Eles estão no Reino do Norte, eles estão tomando pancada lá em cima, né? Elias com aquelas dificuldades enormes, Eliseu em seguida, e aí vai, o Reino do Norte. Até que Deus vai levantando um profeta falando: vocês não vão se arrepender e voltar não? Vocês não vão se arrepender e voltar não? Eu vou mandar os inimigos virem. E quem são esses primeiros inimigos? A Síria, que leva o Reino do Norte. Quando é que foi isso? No ano 722, praticamente, ok? Então nesse ano foi quando o reino da Síria tomou as 10 tribos, e eles, na verdade, eles sumiram do mapa. É impressionante, porque eles sumiram do mapa. Eles não levaram cativo, sumiram do mapa. O Reino do Sul, sim, foi levado escravo lá para o Iraque. Tá ok? Então essa data aqui, por que essa data é importante? Porque é o período do profeta Oséias. Ele está nos últimos resquícios repetindo lá a mensagem de Elias para chamar o povo de novo ao arrependimento, porque eles haviam se afastado de Deus. Okay? Então, é muito importante, quando você lê Oséias, você se localizar, você fala assim: ah, tá certo, no período de Jeroboão II. É bom dizer que o Reino do Norte, praticamente, os reis do Reino do Norte, porque se dividiram, eles não seguiram a linhagem como Davi, porque a linhagem começa assim, Saul, cai fora, né? Aí você começa, Davi. Todos os reis do Reino do Sul são filhos de Davi. Por que isso, gente? Porque aquele reino ia apontar para o verdadeiro rei, que era Jesus, que era da linhagem de Davi. O Reino do Norte não. Eles colocam um rei que normalmente é assim no Reino do Norte, assim. Um rei está lá, aí um soldado se levanta, mata o rei e assume o trono. Aí coloca toda a sua linhagem em cima e vai embora. Então o Reino do Norte, ele se afasta, porque no fundo, eles se afastaram de Deus realmente. Se afastaram profundamente. E Oséias é que está chamando o povo novamente. Tá ok? Então, isso é muito importante, essa questão da data aqui. Uma questão importante é isso aqui, gente. Ó, o livro vai mostrar isso aqui. Já que está falando de um casamento, vai falar de um amor infalível de Deus pelo seu povo. Gente, nós temos que pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Que loucura que é essa? Como é que você se prostitui e eu tenho um amor ainda por você? Como é que você me trai e faz uma coisa dessa comigo? Como é que você vira as costas para mim? Como é que você me abandona, povo de Israel? Como é que você é infiel a mim? Mas o livro vai mostrar um amor infalível de Deus pelo seu povo, mesmo quando ele deve puni-los por infidelidade. Ok? Por isso que eu falei no começo, Andreara, é muito difícil você substituir o Deus de Israel. É muito difícil. Porque vai ser muito difícil encontrar um Deus assim. Os outros deuses não topam isso. Não fazem nada disso. Então isso aqui é a ideia geral do livro de Oséias, para a gente começar aqui a nossa conversa, ok? Oi. Certinho, correto, né? A gente tem que entender que Deus ama os seus filhos, Ele disciplina, ok? Ele disciplina os seus filhos para corrigi-los e trazê-los novamente à sua presença, ok? E concordo, Ele levantou a Síria, levantou outros. Aqui esse texto vai dizer também sobre nós. Mas Ezequias é o Reino do Sul, né? Ali não está com a gente aqui não. Gente, ó, o livro é dividido em 2 partes. Sim. Do capítulo 1 até o capítulo 3. E do capítulo 4 até o capítulo 14. O capítulo 1 ao capítulo 3 é como se fosse uma introdução só de tudo que ele vai falar mais para frente. Ele vai repetir sobre isso. Ok? Por exemplo, ele vai falar sobre um período de julgamento que viria. Mas também vai falar disso aqui, ó, um período de restauração futura.
Quer ver? Vamos dar uma olhadinha só num texto aqui para a gente poder nos ajudar. Olhem lá comigo, capítulo 2, versículo 2. É muito difícil você não ler o livro de Oséias e não chorar. É difícil, sabe? Como profeta assim. Vamos ler o capítulo 2, versículo 2. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é a minha mulher, e eu não sou o seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os teus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate à sede, e não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituição, pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes. Olha que coisa triste, porque me dão o meu pão. Que coisa triste. E a minha água, a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Aí o texto vai continuar. Percebe como o texto é pesado, mas de uma realidade dura do que eles fizeram. Gente, a gente tem que tomar cuidado com um detalhe. Acho que eu falei isso aqui domingo, sabe, Rodrigo? Nós somos muito arrogantes. Nós achamos que a nossa capacidade que vai nos proteger, é a nossa inteligência que vai resolver os problemas. Deus está sempre provando, nunca foi. Deus está dizendo esse texto aqui para nós de forma muito clara: eu que cerquei você, para que você não ficasse nua, eu que te vesti, eu que dei o pão, o óleo para você, eu que cerquei você, porque no dia que eu tirar a cerca, acabou. Então, sabe, Deus dentro desse processo, Ele está sempre dizendo para nós, para eles e dizendo para nós, gente. Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, nós vamos vigiar a sentinela. Se o Senhor não, é inútil se o Senhor não cuidar da gente, edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, sobre vós, pensamentos, exatamente. Então isso aqui, é uma parte introdutória, vai repetir em todo o livro isso aqui. Por um lado, Deus traz julgamento, mas depois Ele traz restauração. Vamos ler um texto ali, capítulo 1, capítulo 3, versículo 5, olhem lá comigo. O livro tem muito disso, ele fala assim com a mão pesada, ele vem e mostra a graça. Vamos ler comigo, capítulo 3, versículo 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade, ok? Então é bom dizer, gente, que esses julgamentos que acontecem aí é por causa de adultério. Adultério traduza em Oséias como idolatria. Olha o capítulo 2, versículo 8. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Então, o versículo 13: castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu. Puxa vida, gente. Gente, não tem como você ler Oséias e não ficar triste. Esqueceram de mim. Vocês confiaram em vocês. Puxa vida. Esqueceram de mim. Gente, vamos trazer para os nossos dias. Isso é uma lição para nós, até mesmo cristãos. Falando sério.
Às vezes achamos assim que a coisa está boa, porque está indo bem, Deus não manda mais raio na cabeça, não está tendo nenhuma doença, nenhum acidente, tudo bem, e eu passo a confiar em mim mesmo. Às vezes esquecemos de Deus. Sério, gente, é sério. Eu fico vendo assim os namorados, né? Quando eles namoram, assim, puxa vida, fala o nome dela o dia todo. Não é isso mesmo, daí? Não é isso mesmo? Fala o nome dela o dia inteiro. A gente é só um exemplo, que eu estou dando, entendeu? Exemplo. É verdade? Fala o nome dela o dia inteiro, quer ficar com ela, quer gastar tempo. Não é isso mesmo, Douglas? Não é não, Camila? Quer ficar com ela, quer passar um tempo com ela, não sei o quê. Aí ele fala, não dá para a gente ficar longe, nós temos que casar. Aí casa, não é verdade? Quero te ver acordar de manhã, tarde, de noite, por aí fora vai. Não é verdade? Por que vocês estão rindo nessa não? Você está rindo, Janaína? Nessa não, Marivaldo? Oi? Tá vendo, gente? Tá vendo? Depois de 30 e tantos anos de casado, tá vendo, gente? Coisa boa, tá vendo, gente? É complicado mesmo. Então, assim, agora a pergunta é: por que a gente não faz assim com Deus? Por que a gente não tem o mesmo sentimento, o mesmo desejo, a mesma vontade da sua presença? Não seriam os Baals da vida que estão tomando aí os lugares? O povo se esqueceu de mim. Então, idolatria aqui, gente, é sim considerada em adultério. Mas o texto vai dizer que Deus vai restaurá-los, ok? Então, as imagens de casamento são muito fortes. Do capítulo 4 até o capítulo 14, vai falar que Deus promete restauração futura, baseada no seu amor e na sua compaixão. Não se esqueçam que Baal era um deus da tempestade, era um deus que controlava. Gente, num contexto rural, a pior coisa que tem são as tempestades, os raios, vai acabar com tudo. Se ele controlar lá, tá bom, ok? Tinha uma outra deusa chamada Aserá, que era a deusa da fertilidade, eles tinham que ter filhos. A quem que eles confiavam? Entendeu? Então, estão substituindo aqui. Então, a partir do capítulo 4, 14, a gente vai perceber a restauração de Deus. No fundo, Marlon, o que vai acontecer, na verdade, é porque o povo está afrontando é o caráter de Deus. É o caráter de Deus que está em jogo. É o caráter, é o seu nome, é a sua palavra que está em jogo. É o que Deus prometeu, é quem Ele é. É isso que o povo está desafiando a Deus de verdade, ok? Então, a partir do capítulo 4 até o 14, vai falar justamente sobre isso. Essas imagens do casamento de Oséias mostram um profundo relacionamento de Deus com Israel. Ele usa muito dessas imagens: casamento, infidelidade, divórcio, restauração, ok? Então, o que a gente vai encontrar aí nesse livro, tá? Olha comigo aqui, rapidinho, capítulo 11, por favor. Olha aí sua Bíblia, capítulo 11, versículo 1. Só para a gente provar um pouquinho sobre isso que nós estamos falando, ó. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso à imagem de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Efraim você pode substituir por Israel, é a mesma coisa, ok? Eram dos filhos lá de Jacó, mas você pode substituir por Israel. Tomei nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Olha que coisa linda esse texto, gente. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhe de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém faz. Olha o versículo 8. Como é que eu te deixaria, Efraim?
Como é que eu te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Então a gente percebe, quando ele traz o julgamento, ele traz dizendo que restauraria através da sua compaixão e através do seu amor. É lindo esse texto que ele fala assim: eu vou atrair vocês, mas vou atrair vocês com laços de amor. Deus não chama ninguém de outra forma, Paulinho. Deus não chama ninguém na base da lei. Deus não faz isso, ok? É o que o texto vai dizer para nós. Então, no todo, essa história de infidelidade e julgamento, ela é repetida em todo o livro, ok? E alguns conselhos para a gente ler o livro, e aqui a gente já vai caminhando aí para o final. 3 contextos importantes. Primeira coisa que a gente sempre fala, você tem que observar o contexto histórico. Como eu falei com vocês, finalzinho da Assíria. Quiser saber mais detalhes, você lê 2 Reis 14, aí você vai saber. O contexto histórico é muito importante para a gente poder compreender o livro, ok? Porque você vai encontrar coisas assim. Era muito comum eles fazerem isso, assim, muito. Se eles estão sendo atacados pelos inimigos, eles vão procurar refúgio não em Deus, eles vão procurar refúgio em outro povo que tem um armamento melhor, que pode trazê-los segurança. Então é assim que eles fazem, porque eles estão longe de Deus. É assim que acontece muito com eles. Outra coisa importante é o contexto religioso, ok? Porque na verdade vai mostrar aqui uma certa indignação com a propensão de Israel a abandonar Deus em favor de Baal. Aquela perguntinha que eu fiz no começo: por que eles fizeram isso? Por que será? O que tinha tão de atrativo no mundo? O que tem tão atrativo nas garras de Satanás? Por que o mundo é tão atrativo? É verdade? Por quê? Por que de fato, eu vou trazer para nós, né? Por que de fato nós nos derramamos diante dele, o amamos, e nos dedicamos, e nos consagramos, e dizemos que ele é o nosso Deus, nós vamos servir, nós vamos amá-lo? Por quê? Por que gastamos tão pouco tempo com ele? Muitas vezes, né? Por que às vezes gastamos 1 hora com ele e já nos damos por satisfeito? Deus já fez a minha hora aí, agora eu só tomo conta do resto. Então, uma boa lição para nós, essa questão aqui, porque o povo, na verdade, achava que a questão mais importante, de fato, em favor de Baal, e aí eles se misturam, eles perdem o culto, eles perdem a beleza do culto. Nós vamos ler alguns textos que falam sobre isso. Capítulo 2, versículo 11, por favor, olhe lá. Alguém poderia ler, por favor? Capítulo 2, versículo 11. O que é isso? Veja bem, gente, eles continuaram sendo religiosos. Essas festas, luas novas, os sábados, eles continuaram indo no templo, eles continuaram fazendo isso, mas o coração não pertencia a Deus. O coração não pertencia a Deus. Eles misturam. Gente, eu já falei isso aqui. O cristianismo, ele não aceita mistura. O evangelho, ele não aceita mistura. O que Deus está dizendo aqui, eu não aceito mistura com outras religiões, mas eles estavam misturando. Eles estavam indo no sábado, eles estavam indo no templo, eles estavam fazendo um monte de coisa, mas no fundo, aquilo tudo não tinha nada a ver com Deus de Israel. Fala, Camila, quem foi que trouxe essa menina? Oséias, teoricamente, não, Isaías foi um pouquinho depois. Exatamente. Isaías, na verdade, ele trabalha tanto com o reino do norte quanto o reino do sul. Ele fica nos dois. Ele é um pouquinho depois. Se você olhar o capítulo, por exemplo, Isaías também é do tempo de Uzias, do rei Jotão, do rei Acás, do rei Ezequias. Praticamente eles são quase contemporâneos, mas é um pouquinho mais para frente, tá? E é interessante o que você está falando, porque a gente vê que o discurso de Isaías é muito parecido, né? Com dele também, né? Bem lembrado.
Camila. Mas Oséias, ele está mais para o reino do norte mesmo, ok? Então vamos ver. Lê o versículo 13, Douglas, já que você leu o 11. Percebe a mistura do povo? Eles não podiam fazer isso. Pegar as coisas que Deus havia separado, consagrado para Deus, e eles fazerem essa mistura. Olha o versículo 13, Douglas. Quase. Que negócio que é esse de queimar incenso aqui, gente? O que é isso? Isso era para eles fazerem para o culto, para o templo, mas eles estão fazendo para quem? Para os Balaíns, para Baal. Eles estão misturando o culto. Deus não admite uma coisa dessa. A Camila até me lembrou, né, Isaías, quando ele fala assim, Deus fala assim: quem adianta a mim vocês se ajuntarem, se há pecado no meio de vocês? Vocês trazem para mim as suas ofertas, mas do que está sobrando, os animais de vocês são os doentes. Eu não posso suportar ajuntamento com pecado. Gente, o povo esqueceu disso. Esqueceu disso. Ok? Então a infidelidade deles era de cara idolatria. Vamos ver capítulo 9, versículo 10. Outra pessoa poderia ler, por favor? Oséias está sempre lembrando o seu povo disso, mas sempre está lembrando da infidelidade deles. Capítulo 9, versículo 10. Alguém poderia ler? O grande problema de Oséias, a dificuldade que a gente tem para ler Oséias, é porque ele está sempre assim, fazendo esses. Ele não segue uma sequência assim igual a Isaías. Ao mesmo tempo que ele está falando lá, ele volta aqui, ele sempre está fazendo assim. Entendeu? Percebe? Eu estou no capítulo 9, capítulo 12 ele fala isso também. Vai lá, volta cá. Sempre lembrando o povo da infidelidade deles. E ele usa isso com muitos recursos. E a ênfase maior realmente tem a ver com a própria idolatria. O que está em jogo, na verdade, meus amigos, é o caráter de Deus que está em jogo, na verdade, né? Por isso que eu coloquei aqui que às vezes é difícil você ler Oséias, porque ele, no fundo, ele está usando o seu coração. É difícil às vezes você ler Oséias, porque ele mistura, Celeste, as suas próprias emoções. Porque foi prático. Isso aqui não é uma alegoria, não, Paulo. Ele casou com uma prostituta, ele teve filho com elas. Entendeu? Foi surreal mesmo. E ele, por que é difícil às vezes ler o livro? Porque ele está toda hora assim. Ele mistura um pouquinho do seu coração, dos seus sentimentos por trás aqui, ok? Agora, aquela época que ele fala aqui, é um segmento do tempo de Daniel, porque essa palavra refém, hoje, ela não está predominando muito mais não. Daniel, um pouquinho para frente. Isto. O governo de Oséias também teve isso. Então, eles eram reféns. Eu fico pensando assim, aquelas pessoas que foram reféns, o que é isso? Se não for o bem, vai para o mal, vai arrastar. Essas pessoas, aí o julgamento fica menor, né? Mas tem países no mundo, a gente sabe bem que o regime é muito parecido com isso. Regime ditador, regime... É assim, muito parecido, né? Não é o nosso caso, no nosso Brasil, né? Bom, espero, né? Então, gente, é difícil por causa disso. Deixa eu só adiantar mais um pouco aqui. O livro de Oséias arde como fogo do amor de Deus por seu povo. Nos lembra que o Deus da história bíblica julga a infidelidade, assim como expõe a esperança muito além do próprio juízo de Deus. O texto vai dizer sobre isso. Uma coisa interessante em Oséias, porque ele usa muitos recursos para falar sobre o povo, para falar sobre Deus. Ele usa recursos até poéticos, se a gente for pensar bem. Ele compara aí, Israel com uma mulher,
compara Israel com uma esposa, ele compara Israel como uma videira, ok? Ele vai usando muito desses recursos, em parte porque está ligado também às suas próprias emoções também. Então, às vezes é meio difícil por causa disso, né? Mas o que encanta em Oséias é essa paixão dele. E aí o livro fica mais maravilhoso ainda, como ele tem. Por exemplo, ele compara aqui Deus como leão, leopardo, urso, uma águia, um abutre, um caçador. Ele compara o marido como um amante, como um pai. Compara Deus como amante, marido, pai. Ele compara Israel e os seus pecados, descreve de forma muito clara uma esposa adúltera, novilha teimosa. Enriquece muito mais. Um laço, o pecado do povo é como um laço, é como uma rede, é como um forno aquecido, é como um pão que ele é assado só de uma parte. Percebe a riqueza que ele vai usando? Ele vai dizer aqui que é como um bebê que se recusa a nascer, falando do pecado do povo, falando também que o julgamento eles vão desaparecer como uma névoa, como um orvalho, como uma palha, como uma fumaça. Gente, isso é maravilhoso, você ter essas, ajuda a gente a entender profundamente sobre a ideia do tempo, ok? E aí, caminhando para o final, já caminho, não, bom, tá? Eu só quero ler com você, porque, na verdade, Romanos capítulo 9, versículo 25, Paulo e Pedro são dois que utilizam textos do Velho Testamento, em específico a Oséias. Alguém poderia ler para a gente? Ou seja, existem poucas citações de Oséias no Novo Testamento. Aqui está uma delas, 9, 25. Assim também disse em Oséias: chamarei o povo meu ao que não era meu povo, e amado a quem não era amado. Então, quando Paulo utiliza esse texto de Oséias, ele está dizendo que os gentios fazem parte do povo de Deus. Ele vai lá em Oséias, ok? E olha aquela realidade toda. E Paulo vai dizer dentro desse texto sobre a misericórdia de Deus. Porque não se esqueça, gente, se você se lembrar só disso, já ganhei essa quarta-feira. A afronta deles é contra o caráter de Deus. Buscar outros deuses daí é duvidar de Deus. Buscar outros deuses é duvidar do caráter de Deus, é duvidar do nome de Deus. É isso que eles estão fazendo. É isso que eles estão fazendo, de forma muito profunda. E Paulo utiliza esse texto aqui para a gente poder entender um pouco mais, ok? 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 55, por incrível que pareça, usa Oséias também. Olha lá. Alguém poderia ler? Isto. Eu vou ler Oséias, hein? Aí é Paulo falando, eu vou ler Oséias, ó. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Paulo utiliza desse texto para refletir, chamado assim, aquele chamado bem pesado de Oséias, que ele personifica a morte. E Paulo cita isso aí, celebrando a vitória de Jesus sobre a morte. Tá ok? Então, gente, o último tema aqui que a gente percebe em Oséias, que chega no Novo Testamento, é uma aliança entre Deus e o homem. Quem não se lembra daquele texto lá de... Isso aqui é importante. Aquele texto sobre o casamento, de Efésios 5. Não é isso? Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar-se. Deus, Letícia, sempre comparou a relação do povo dele com o casamento. Ele faz isso no Novo Testamento também. E aí o que ele está fazendo? Ele está utilizando essa ideia para a gente entender ainda mais. O livro de Oséias nos ajuda profundamente para entender o que o homem fez com Deus, ok? E aí ele vai comparar nessa ideia de que agora não, Jesus está chamando a sua igreja de sua noiva,
Não é o que diz lá em Efésios, capítulo 5? Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, preparando a sua noiva para o dia do casamento. Então, Oséias é esse livro que trata sobre essa relação com Deus, como se fosse a sua mulher que o traiu. E aí no Novo Testamento a gente percebe que isso foi virado, volta aí, por causa da obra de Jesus. A igreja agora é a sua noiva, um casamento que ele tem conosco, com a sua igreja, ok? E ele está trabalhando em nós. Isso assim amplifica ainda mais essa relação nossa com Deus, para a gente entender esse profundo amor de Deus para conosco, né? De forma muito clara. Alguma pergunta, meus irmãos, sobre o livro de Oséias? Gente, assim, é um livro que vale a pena lê-lo, muito. Vale a pena ler todos os livros da Bíblia, né? Mas o livro de Oséias, ele é muito bonito, muito profundo, mas é um livro que dói muito. Pelo menos assim eu sinto. O que eles fizeram? Puxa vida, o que eles fizeram com Deus? Não é verdade? Eu estava até conversando com Letícia, acho que foi ontem, né? E lá em casa funciona mais ou menos assim: ô pai, de novo, outro sermão, pai, puxa vida, outra mensagem, pai. Senão vocês são as minhas cobaias. Estou preparando para pregar domingo à noite, então vamos lá, né? Não, mas o que eu estava falando com Letícia, assim, que, meus irmãos, às vezes nós esquecemos. Nós cantamos um cântico que fala sobre isso. Fala assim, a gente fala assim: eu nunca saberei o preço que foi pago na cruz. Na verdade nós sabemos, custou foi o sangue de Jesus. Mas às vezes nós esquecemos, e Oséias joga luz sobre isso. Como é que é o nosso coração? E a gente esquece assim que para Deus transformar a gente foi muito caro. Ele teve que mandar o filho dele para fazer isso. A gente percebe assim na trajetória de Israel a traição deles, eles buscando outros deuses, eles se rebelando contra Deus, eles partindo contra Deus, eles não querendo saber de Deus, eles achando que o que eles tinham era coisa deles, da cabeça deles. Para Deus livrar a gente dessa encrenca, Nicolau, foi um preço muito alto. É o que Paulo fala lá em Efésios. Gente, a gente não pode esquecer disso. Não pode. A ceia nos lembra disso. Nos lembra disso de forma muito profunda. Como nós somos duros. Na boa teologia diz depravados. Totalmente depravados. É o nosso coração. Oséias estrincha esse coração nosso, volta aí, põe para fora como é que é o coração humano. Mas ao mesmo tempo ele traz uma esperança, apontando para Jesus, dizendo assim: como foi caro fazer isso, custou o sangue do filho dele. Para a gente perceber, Marlon, a dimensão de quem nós somos, para Deus nos perdoar e não nos abandonar, nos tratar, como ele vai dizer em Oséias, às vezes, assim, com ira, muitas vezes, né? Então, meus irmãos, é isso que eu queria deixar com vocês sobre o livro de Oséias, tá ok? Vamos ficar de pé para a gente orar, e aí a gente